Marcelos Gamer na área. Nesse novo vídeo eu vou mostrar o excelente trabalho de animação e computação gráfica da Blizzard no cinematic do Diablo 3 de Dark Soulstone, a Pedra Negra da Alma. A Blizzard sempre foi referência de computação gráfica em seus cinematics porque ela sempre faz um trabalho espetacular, e nesse não foi diferente. Esse vídeo foi mostrado num painel da BlizzCon, onde todos os artistas envolvidos falavam um pouco dessa arte. Infelizmente esse material só tem em inglês. Então eu fiz uma edição e, como eu trabalho em computação gráfica, eu vou fazendo um pequeno comentário durante o vídeo para poder o pessoal que não entende bem inglês admirar um pouco mais esse trabalho magnífico da Blizzard em relação à animação 3D, computação gráfica e arte. Espero que vocês gostem. Vamos lá. Welcome to the Blizzard Cinematics Diablo 3 Making of the Black Soulstone panel. Please give a warm welcome to our panelists. Essa equipe de animadores e artistas, modeladores da Blizzard. Bom, vamos lá. Tudo começa com uma boa ideia. Uma animação, um longa-metragem de animação, ou um curta, ou um cinematic, nunca ficará bom se não tiver uma boa história, um bom roteiro. Uma vez com o roteiro na mão, os artistas rabiscam a ideia de como vai ser a animação em si, no caso o cinematic, e animam esse cinematic num programa chamado After Effects para ver se a ideia é viável em filme. Uma vez sendo viável e aprovado, eles partem para arte de referência de cores. Aí é um trabalho espetacular de artistas, pintores digitais da Blizzard, que pegaram aquele storyboard rabiscado, aprovado, e criaram um trabalho mais artístico, para que ele sirva de referência para a equipe de 3D, iluminação e textura. Então são referências artísticas, muito bem feitas, pintadas em Photoshop, Painter, pintadas digitalmente, que vão servir como base do trabalho de 3D, de textura e iluminação. E aí, agora, nós estamos vendo a comparação de como fica a referência e como ficou o trabalho depois. Então aí temos uma referência e como ficou o trabalho final. Notem que é muito fiel. Temos aí a referência, agora a versão final. Realmente, os artistas da Blizzard são espetaculares, muito talentosos. Notem a fidelidade que eles fizeram a animação 3D, a referência que deram para eles, artística, que já estava excelente, né? Aí o Asmodan falando. Temos a parte dos minions, dos demônios, as velas e o trabalho das velas em 3D. Então tá aí a comparação. Bom, como é que é a evolução do design e de modelagem dos personagens? Essa é uma primeira versão do Asmodan. Depois essa versão foi modelada, e aí eles resolveram partir para uma segunda versão, e essa versão foi modelada e texturizada, que nem vocês podem ver, e aí a versão final que foi aprovada. Uma vez que essa versão final do Asmodan foi aprovada, eles jogaram para a equipe maturar mais a ideia, e ficou assim a versão realmente final aprovada. Aí eles modelaram essa versão, texturizaram, fizeram teste de render, como vocês podem ver, para ver como é que ficava o modelo em 3D, e aí os artistas partiram para fazer os demônios secundários, os minions. Nota o detalhamento, as veias, os ossos. Eles usam um programa chamado ZBrush e outro Modobox. Mas o ZBrush é realmente o programa top do mercado para fazer modelagem nesse nível de detalhamento, com reentrâncias, com veias, com carne rasgada, com buraco, com todos esses detalhes mínimos aí que nós vemos, um trabalho artístico espetacular. Aí é uma versão desse demônio
já texturizado e iluminado para ver como é que ficava em cores, né? Notem os rasgos no braço dele, as feridas, como se ele tivesse brigado. Uma coisa muito espetacular dos artistas da Blizzard é que eles são muito detalhistas. Eles pensam muito bem para fazer a arte dele. E aí nós temos aí um demônio que até o artista comentou no painel que eles gostaram muito de fazer essa asa, trabalhando os detalhes da asa rasgada, né? Eles realmente são muito bons. Vocês vão ver eu elogiando os artistas da Blizzard aqui direto nesse vídeo, né? Porque eu sou realmente fã. Aí nós temos a animação de partícula e dinâmica. Através da partícula que se faz água, fogo, fumaça, neblina. Então aí essa neblina, essa fumaça, neblina não, essa fumaça saindo aí, caindo na cabeça dos demônios, ou por exemplo, o poder gélido saindo dos olhos do Arthas, é feito com partículas. É adicionado uma textura nessas partículas para dar o efeito do elemento que se quer simular, seja fumaça, fogo ou água. Bom, aí temos uma foto para as referências de textura em material e pele, né? Então, para eles começarem a trabalhar as texturas, eles tiraram fotos dos materiais reais. Então temos aí tecido, couro, madeira, metal, né? Eles pegaram uma câmera digital e aí foram até em zoológico para tirar foto de pele de animais, para ter como referência para fazer peles dos demônios, né? Aí é um teste de como os materiais estavam ficando, né? Eles estavam trabalhando esses materiais e renderam esse teste aí baseado nas referências que fizeram. Aí é uma referência de uma pele meio translúcida de um sapo, e o resultado à direita, que eles usaram para fazer a pele, parte da pele do Asmodan. Aí estamos vendo fotos em alta definição que eles tiraram à direita, baseados na referência à esquerda pintada pelos artistas. Então os artistas pintaram isso aqui à esquerda, e aí eles tiraram uma foto, pegaram lá uma funcionária da Blizzard, fizeram um cenáriozinho com vela, com uma luz azul ali entrando à esquerda, e tiraram várias fotos dela para ver como fica a pele, né? Em relação à luz que eles querem fazer no mundo real, para eles poderem fazer um 3D mais realístico, né? Aí é um exemplo de como os testes iniciais podem ficar ruins. Até o artista falou isso no painel, né? Foi, claro, um teste descartado, mas foi um início. Daquele teste para esse, a gente vê uma evolução muito grande da pele, do trabalho de texturização e iluminação da pele e dos olhos, né? Mas ainda faltam alguns detalhes que agora está mostrando aí, dos poros, da pele, né? Aí, com esse tipo de iluminação mais suave, não dá para ver tanto aquele brilho que a gente chama de especular. E o relevo da pele a gente chama de bump map em 3D. Então, para poder aparecer esse bump map, esse relevo, esses poros na pele, é preciso de uma luz um pouco mais dura. Aí são fotos para ver como é que os músculos da face se comportam, para eles poderem animar as expressões faciais dos personagens dos cinemáticos. Então tiraram várias fotos aí, pessoal fazendo caretas, mexendo boca, principalmente e tal, para eles, alguma coisa dos olhos. E aí é uma referência para a animação dos olhos piscando e também de uma pessoa adormecendo, ficando inconsciente, né? Porque a personagem do cinemático, ela adormece, ela fica inconsciente em um momento, né? E acorda lá dentro daquele lugar cheio de demônios. Então, para eles animarem o olho da personagem adormecendo, eles filmaram, né? Aí está o resultado final, baseado nessa referência, né? Olha que o olho dela, o globo ocular vai para cima no momento final que o olho fecha. Notem esse detalhe, né? Da artístico, muito bem feito, né? É o que acontece realmente quando a pessoa adormece ou perde a consciência. Aí é uma referência da escrita que aparece na animação. Então eles filmaram uma pessoa escrevendo, né? Notem que tudo é referência, tudo que eles fizeram no Cinematic, eles tiraram foto, filmaram, vocês vão ver mais coisas sobre isso, para poder fazer a animação. Aí a animação como é que ficou? Muito verossímil, né? Muito próximo à referência filmada, né? A animação de mão é sutil, o movimento de escrita é rápido, tem que ser um excelente animador para fazer um trabalho desse, não é qualquer um não que faz.
né? Muito bem feito, parece bobagem, mas é muito bem feito e muito difícil. Aí é a referência filmada para personagem cair de joelho e principalmente para ver como o cabelo dela se comporta. Cabelo é uma das coisas mais difíceis de fazer em 3D. Eles utilizam um programa chamado Maya para animar, render, texturizar, enfim, um pacote completo de 3D. Vocês vão ver parte do Maya mais à frente. Aí temos a referência do Osmodan, que ele é um lutador de sumô em cima de um caranguejo. Então eles filmaram um caranguejo andando para poder animar direitinho o Osmodan andando. Então eles filmaram esse caranguejo aí andando. Tá aí uma referência ao lutador de sumô, né? E aí eles vão colocar tudo isso junto na tela para poder ver o trabalho final, como é que funciona. Então aí temos a personagem com o cabelo, né, trabalhado no Maya, ok? Então cada filamento desse aí compõe, na verdade, na hora de render, milhares de fios. Não são todos os fios, isso aí são fios guia, são guides, né? São guias que o software usa depois para render muito mais fios. Aí a animação dela caindo e o cabelo dela mexendo através de dinâmica, porque no Maya você pode botar gravidade, colisão, vento, e aí você pode fazer um trabalho desse, dinâmico, do cabelo mexendo, e ficar espetacular como ficou nesse cinematic de Diablo 3, de Dark Soulstone. Então temos aí a animação da personagem caindo de joelho. Resultado final. Notem a movimentação de câmera, como se tivesse alguém filmando ali o detalhe disso. Isso aí são os bones, né? São para fazer o rigging. O que é o rigging? O rigging é você configurar um personagem 3D para ele ser uma verdadeira marionete digital, um puppet virtual, né? Um puppet, marionete virtual digital. E esses gizmos que você vê, esses bolinhas e losângulos e coisinhas, são como se fossem as cordinhas da marionete. Você seleciona isso no Maya, mexe, como vai aparecer daqui a pouco, e aí o personagem acaba fazendo os movimentos, né? Que nem vai aparecer aí agora, através desses gizmos que funcionam como cordinhas da marionete. Então, notem que eles movendo o corpo do Osmodan, né, dobra-se um pouco o joelho, entre aspas, né, afinal ele tem uma base de caranguejo, mas nota que a perna se mexe, né, de uma maneira real. Isso é uma função chamada IK, Invert Kinetics, que é configurado no rigging, né, para quando você dobrar, que nem ele vai dobrar a perna ali, o joelho do caranguejo ali dobra, né? Então isso aí é chamado Invert Kinetics em 3D. Isso faz parte da configuração do rigging, né? Setting Drive Key, Invert Kinetic, Forward Kinetics. Tudo é usado para se configurar bem um puppet digital, uma marionete virtual no rigging. Aí são controles para fazer o Osmodan falar, eu sou o Osmodan. E aí temos a nossa marionete virtual, né, feita para o cinematic do Diablo 3. Aí, uma cena, eles mostraram lá, é interessante como eles roubam no jogo. O personagem não poderia ficar nessa posição, porque para ele ficar nessa posição, a parte de trás do corpo dele ia ficar flutuando e as costas abertas ali. Tá vendo aí a parte de trás flutuando? Mas como isso não apareceu na cena, né? Então eles botaram o Osmodan ali como se ele tivesse caído e se levantando, né? Aí a referência do Osmodan se levantando do chão, eles filmaram um animador se levantando. Notem aí a veracidade, né? Como fica parecido a referência do animador filmado para a animação final do Osmodan se levantando. Muito legal. Aí é o Osmodan falando. Esse processo chama-se sincronia labial, lip sync. Você vai escutando e animando. E animando o Osmodan falando, né? Notem que o Osmodan não tem lábios, mas eles resolveram muito bem. São desafios artísticos durante o processo
de um projeto. O Asmodee falando mesmo sem ter lábios. Aí são animações do Minions, dos outros demônios. Eles animaram vários demônios lá. Notem essa animação, a mão do demônio abrindo e fechando para poder se apoiar na frente, e como a asa se dobra. Isso é muito difícil fazer, e realmente eles são muito bons. Aí é o resultado final. Todo esse trabalho de arte espetacular colocado junto. Aí são testes para fazer, parece uma gosma, mas é para fazer a lava escorrendo da boca do Asmodee enquanto fala. Então aí são os primeiros testes da lava escorrendo da boca do Asmodee. Então aí fizeram alguns testes e foram melhorando, né? Computação gráfica não é apertar 3 botões e sai pronto do outro lado já um negócio certinho. É um processo muito trabalhoso de referência, que nem vocês estão vendo. Tentativa e erro, você vai fazendo vários testes, vai melhorando aquele aspecto que você está animando. No caso aí é a lava escorrendo, até chegar a um resultado final aprovado pelo diretor de arte da equipe. Então aí é um brilho, é chamado glow, brilho, né, na boca das Asmodee. E faça-se a luz, Fiat Lux. Isso é mais importante do 3D. Se o 3D não for bem iluminado, o trabalho vai literalmente para o lixo. Você pode modelar bem o que for, pode texturizar da melhor forma possível, mas se você iluminar ruim, o seu trabalho vai ser jogado no lixo. O mais importante de todo o processo de computação gráfica sempre é a iluminação. Assim como no cinema e na fotografia, a luz é a alma da imagem. E para trabalhar essa luz nesse cinematic, eles usaram técnicas conhecidas que vou mostrar aí de iluminação, bem legais. Primeiro aí fizeram testes com luzes e como a luz se comportava com materiais. Notem à direita a luz batendo na superfície. Aí a Subsurface Scattering, SSS, que é para fazer pele. Porque a pele tem uma propriedade que a luz penetra em certo ponto da pele. Então, para a pele de um boneco 3D ficar real, tem que ser usado o Subsurface Scattering. É como se fosse um boneco de cera, por isso o boneco de cera fica mais real, porque a cera também tem essa propriedade da pele. Aí são alguns testes de iluminação, né, que já está muito bem feito, né. Primeiro, que nem vocês vão ver, eles usaram uma luz mais dura, uma spotlight, tá vendo aí? Que dá uma sombra muito seca, e depois uma área light soft, que dá uma penumbra, uma sombra difusa, uma difusão na sombra. E depois combinar essas duas. Normalmente eu faço isso também quando uso 3D. Eu misturo uma luz soft e uma luz hard para você ter uma sombra mais real. E eles usaram essa técnica. Eu achei muito legal vendo eles fazendo isso. Então combinaram a luz hard e a luz soft da área light e a luz hard dura da spotlight para poder chegar a uma luz. Porque a soft light você não vê o especular para ver o brilho na pele direito. Essa aí, tá vendo? Você não vê esse brilho na pele, você precisa da luz dura. Então, só que a luz dura não dá certas nuances de shade mais real. Aí é uma técnica de combinação chamada three-point light. Primeiro nós temos aqui a segunda key light, a luz principal. A ring light nos cantos é a luz que simula o rebatimento e dá o contorno no personagem. A luz environment é uma luz que está no ambiente e dá uma certa tonalidade. E a fill light é para preencher as áreas que possam estar um pouco escuras da luz principal, que é a key light. Então temos a luz principal key, a luz de contorno ring, que simula um rebatimento e dá um contorno, e tudo isso é combinado com a environment e a fill light de preenchimento para poder gerar a iluminação final. Isso é chamado three-point light. É uma técnica de iluminação conhecida de artistas de computação gráfica. Eu também uso e fiquei muito feliz vendo, pô, os caras usaram three-point light para fazer. Aí eles estão mudando as cores das luzes que estão no three-point light para mostrar como é que você mudando a cor você pode dar um tom quente, um tom frio, ambientar diferente. Aí é a dinâmica de gravidade e colisão do Maya em ação para fazer a parede caindo, despencando. O animador falou que teve que animar algumas pedras na mão, aliás, várias.
E foi muito trabalhoso. Mas a maioria delas está animada por dinâmica e colisão, né? Para dar o resultado aí final que vocês estão vendo. Depois disso, é adicionado aí pedregulho, fumaça, poeira, detrito, junto das pedras. Tudo é composto digitalmente com o After Effects, que é o software de composição digital padrão e top do mercado. E aí temos finalmente a composição digital, né? Porque muita gente acha que quando você faz um trabalho 3D, você aperta o botão no programa e ele já rende aquele trabalho. Não é assim. Você rende partes. Você rende o Asmodan, você rende a personagem principal, você rende a animação da parede caindo no fundo, aí você rende o fundo que está lá atrás, aí você rende os efeitos de luz, de fumaça, de neblina, e você mistura tudo isso em layers, aí as camadas. E aí você pode tratar cada camada, o aspecto de luz, de levels, os curves, brilho, saturação, você pode tonalizar para fazer o ajuste final, a finalização. E o After Effects é espetacular nesse processo, é o melhor programa para fazer esse tipo de trabalho. E aí temos o trabalho final. Divirtam-se. This makes any sense to me. What am I missing, Uncle? What am I supposed to see? Ravaging this world and all hope of resistance. My minions will find the stone, wherever you choose to hide it. Then, at long last, Asmodan shall reign as the prime evil.